Só, eu já falei sobre Flutter, já falei sobre React Native e são as frameworks utilizadas para poder desenvolver aplicações multiplataformas, mas eu não falei de Ionic. Então hoje a gente vai falar sobre Ionic e aí eu quero sentir de vocês o que vocês acham, se vocês engajam, porque se houver engajamento a gente pode pensar em trazer também alguns tutoriais a respeito dessa framework que foi uma das principais durante muito tempo. Então, bora lá. Muito bem, nós estamos aqui com a página da framework na tela e eu me motivei para falar sobre a Ionic por conta de uma mensagem do Higino Pampolha Filho, que, entre outras coisas, falou a respeito de repente, colocar aqui uma trilha de aprendizado Ionic. Acho que faz sentido, porém, não sei se a gente tem uma utilização tão larga para aplicações mais novas, para a criação de aplicações. Eu acredito e vejo que a Ionic é mais para aplicações que são sustentadas, ou seja, são mantidas, sendo criadas lá atrás. Eu vou trazer alguns pontos aqui que são importantes a respeito, e aí a gente vai tirar as nossas conclusões, tá bom? Então, não se esquece de se inscrever e de curtir o nosso vídeo, tá? Muito bem, então aqui nós temos o npm e -g Ionic CLI, que é o CLI do Ionic, tá? E o Ionic é o seguinte, ele chegou para a gente em 2013, utilizando ali o Cordova, como seu core principal para fazer ali a comunicação com as APIs nativas. E aí o que aconteceu? Nós tínhamos alguns problemas naquela época, nós tínhamos problema de performance, às vezes de compatibilidade com as bibliotecas, enfim, era um processo complicado ali. E a gente sempre utilizou com a Ionic o WebView. E isso também é um ponto principal ali do porquê a utilização em maior escala de um React Native, de um Flutter, enfim. Porque essas outras duas frameworks não utilizam o WebView, o Ionic utiliza. Então esse é um ponto que é bom e que é muito ruim do Ionic. Mas a gente vai entender melhor, porque eu vou criar aqui um projetinho só para a gente poder verificar como que é ali a arquitetura e ver se parece com o que a gente já está acostumado com as outras duas frameworks. Ele pode usar Vue, React e Angular no seu desenvolvimento. Tá? Isso é bem legal, você tem uma flexibilidade, porque isso pode se aliar ao seu projeto. Então, se você, por exemplo, tem um projeto em Vue, e aí você cria uma aplicação Ionic com Vue, você vai ter um ecossistema similar. Então, mesma coisa para Angular, mesma coisa para React, enfim. Então você consegue desenvolver uma aplicação que se equaliza ali. Então se você tiver um código que você está utilizando para bater numa API que está no web, você consegue usar no Ionic, dependendo da framework que você utilizou como código, tá bom? Lembrando que o Ionic é uma framework, e esses também que eu citei aqui, Vue, React e Angular, são framework. Muito bem, depois de você instalar esse cara, você é direcionado para fazer um login, porque você tem ali um sistema do próprio Ionic que sempre teve, onde você faz login, você faz a administração do seu aplicativo, você também tem a visualização do preview de como fica o aplicativo, enfim, você tem todo um processo ali que é interessante para você usar. Você que está acostumado a usar o Expo, por exemplo, ou o Flutterflow, ou qualquer uma dessas ferramentas, aqui no Ionic a gente também tem esse processo, a gente pode falar num vídeo se vocês acharem interessante, tá bom? Mas de qualquer maneira, vamos para o guide para vocês darem uma olhada a respeito. A documentação do Ionic é muito boa. Eu vou aumentar um pouquinho, deixar um pouco maior para a gente poder enxergar. Mas a documentação do Ionic é uma das melhores, tá? Mesmo porque eles foram refinando conforme eles foram evoluindo. Então, é uma documentação muito rica. Você consegue achar tudo para o seu ambiente, como você instala, como você inicia, tema, enfim. Não deixa a dever absolutamente nada para a documentação do Flutter ou do React Native, tá? Esse é um grande ponto. Aqui no Environment você tem bastante informação também, aí você vai fazer a instalação, mas lembrando que antes disso tudo você tem que necessariamente instalar a CLI, tá? Então você abre um terminal e instala a CLI. Eu já tenho instalado aqui, então não vou fazer esse processo, tá? A gente pode vir aqui em Environment Setup. Aqui a gente tem sobre versões, sobre como que faz toda a parte de instalação, como que você configura para você instalar o Node, etc. A CLI Installation, você tem aqui a mesma informação que você tem lá no começo, como você faz a instalação de CLI, como você desinstala e instala de novo. Caso você já tenha instalado, você queira atualizar. E aí, cara, é simples demais para você iniciar uma aplicação em Ionic, tá? Se eu vou abrir aqui um terminal para a gente dar início, aí eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui usando o Warp Drive, que eu já indiquei aqui no canal. Então, se você colocar um Ionic
Start, você já começa a... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Consigo aumentar. Você já começa a criar a sua aplicação. Então, vamos colocar aqui que eu não quero usar o Wizard Creation, tá? Eu quero usar React, ó. Então você tem ali a opção, tá, de usar qualquer um dos três. Eu vou usar React, que é um dos que a gente usa mais, pensando que você tem uma aplicação ali em Next.js, que é um React, né? E aí você cria o seu projeto Ionic em React, cara, você tem um ecossistema, né, como eu falei antes. Vou colocar aqui demo, tá? Só para a gente brincar. E vamos colocar uma lista aqui para ele criar, tá? Olha, bem simples de criação, cara. Bem simples de criação. Ele vai fazer aqui o processo e vai abrir aí o nosso projeto, tá? Enquanto isso, vou trazer aqui para vocês a documentação. Vocês têm diversas guides aqui. Então, você, de repente, você pode até aprender a desenvolver uma aplicação Ionic pela documentação. Porque eles têm ali um Quick Start, eles têm diversas formas de você desenvolver aqui uma aplicação que eles mesmos indicam como funciona, tá? Então aqui, por exemplo, ó, to learn more about starting Ionic Apps, aí ele mostra aqui nesse Starting Guide aqui, né? Então aqui ele mostra justamente o código que eu utilizei, né? Então você tem aqui side menu, tem o tabs, tem o blank, enfim, você pode criar a lista. Eu criei já com Ionic Start, mas você pode fazer já diretamente aqui, né? Eu escolhi list na sequência. Se você quiser já fazer de uma vez, você já tem um comando aqui para você utilizar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para a gente rodar, né? Então, se nós viermos aqui, ó, ele está perguntando aqui, ó, create Ionic account, eu vou falar que não. E aí, beleza, cara, ó, se a gente colocar um ls aqui, a gente vai ver que tem... Não quer? Ah, precisa de um sudo? É sério? Sudo ls? Não, cara. Não quer. Vamos fazer um clear aqui, vai. Que esquisito. Então, cd demo. Estou lá no demo. Ó. Aí eu vou abrir no VS Code, tá? Muito bem, já deixei grande aqui para a gente já ver, tá? Então, aqui, deixa eu fechar isso aqui do lado. Aqui você tem o app.tsx, então você está usando o TypeScript, sensacional. E aí você tem aqui as importações já. Aqui nós temos uma aplicação já pronta, né? E aí você tem o ecossistema do próprio Ionic, né? São coisas parecidas com o que você está acostumado no React, no caso aqui, ó, Ion App, Ion React Router, Outlet, enfim. Aí você tem alguns pontos que eu não vou entrar em profundidade, mas se eu, por exemplo, for aqui no Route, eu tenho aqui o código como que ele é, tá? Então vocês podem dar uma olhada, tá bom? Para vocês entenderem como funciona e evoluir em cima disso. Mas de qualquer forma, a estrutura de criação é muito parecida com o que a gente está acostumado com qualquer outra, né? Com diferença para o Flutter, que a gente não tem um app.tsx, nós temos uma main.dart, mas no React Native a gente tem um app.tsx. Vocês viram que eu criei com React e tive ali algo similar, tá? Então é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui isso, abrir. Então vamos dar uma olhada aqui como que é a estrutura, né? Só para a gente entender. Nós temos aqui uma source, que a gente está acostumado com React Native. Componentes, que a gente já tem aqui, porque a gente criou uma aplicação com lista. Data, com as mensagens que a gente precisa para cada para a lista. E perceba que é tudo muito similar. Ó. Então, export const, tudo que você está acostumado a utilizar com React, você pode usar aqui. Super simples, tá? Super fácil. Você pode só seguir essa parada. Só que tem um ponto que é diferente. Você tem como você usar CSS, tá? Esse é um ponto importante, por causa do core mesmo do Ionic. E você tem o Home TSX que você utiliza aqui, já tudo que é pronto do próprio Ionic. Você tem esse aqui, Homepage, que provavelmente, deixa eu ver se eu acho esse cara, onde que ele está. Eu não lembro onde que está esse Homepage, cara. Onde que está esse vagabundo? Onde que está? Aqui. Acho que está aqui, ó. Vamos ver. Ah, não. Ih, rapaz, onde está, não. Tem, vamos ver se está aqui. Não, também? Caralho, onde está esse home, cara? Onde está esse home, velho? Não está em lugar nenhum, esse vagabundo. Mas tá bom. E aí aqui vocês têm, né, esse components, você tem aqui a lista que a gente escolheu para poder fazer, e aí você tem uma coisa diferente que é o CSS, né? Então se você observar aqui, eu tenho o date aqui, que é usado aqui, por exemplo, tá?
E aí vocês conseguem fazer a configuração, a melhoria do layout através desse CSS aqui, tá bom? Então, você tem um estilo aqui que você pode fazer a alteração, tá? E o resto é simples, cara, não tem nada demais. Se você cria um TSX, você tem que criar um CSS, tá? Simples assim. Você pode separar esse cara numa pasta de CSS, você faz o import aqui, ó, né? Ou você pode deixar junto, dá na mesma, tá bom? Ou você pode deixar os dois numa pasta, enfim, para deixar mais separadinho. Mas de qualquer maneira não tem nenhum mistério. Você tem o use state, então você tem uns caras aqui que você pode utilizar que é do próprio Ionic, tá? Fora isso, você também tem os componentes utilizados pelo Ionic, que é baseados em React. Então, você já consegue fazer ali o desenvolvimento com ele, como componentes, e aí você faz toda a sua árvore de componentes dentro da sua view, tá? Então, não tem nada demais, é simples. Você tem aqui o app.tsx, como eu disse, você tem de teste, main.tsx, deixa eu ver que aqui faz o route. Então, nada demais, tá? É bem simplão dentro daquilo que a gente já conhece de React. Tem umas coisinhas diferentes ali, mas nada muito fora do que a gente está acostumado, tá? Esse é um ponto interessante, porque se você consegue desenvolver em React, você tem uma flexibilidade ali, né? Porque geralmente o Ionic é desenvolvido em Angular, né? Ele começou lá em Angular, Angular 1 e tudo mais. Depois evoluiu quando o Angular 2 veio, que teve aquela modificação imensa e daí para frente foi evoluindo, né? A gente geralmente tem essa prática de utilizar o Angular. Bom, agora falando sobre Capacitor, né? A gente tem aí o Ionic que veio em 2013, junto com ele ali já existia o Cordova, né? E aí o Ionic utilizou o Cordova, melhorou isso e fez com que a gente conseguisse desenvolver aplicações mobile utilizando o Cordova para ter ali a conversa com o nativo, porém ainda utilizando o WebView. Em 2019, o time do Ionic desenvolveu o Capacitor, entregou o Capacitor para a gente para melhorar essa comunicação. Realmente teve uma melhora, performance, ficou muito melhor, né? até mesmo integração, compatibilidade com bibliotecas, enfim, com as APIs nativas, com câmera, etc. A gente conseguiu ter uma grande melhora aí, uma melhora significativa, mas ainda usando o WebView. Então, muita coisa, por exemplo, não tem a performance esperada porque utiliza o WebView. Uma vantagem grande que você tem usando o Ionic é que você tem ali uma conversa fácil com o web. Então, se você tem um projeto em web, em Angular, e você quer pegar parte desse código e colocar numa aplicação Ionic, você vai ter um atrito menor, porque é muito parecido, já que utiliza um core ali mais para web do que para a aplicação nativa. Essa é uma grande vantagem. Por essa também é a desvantagem, porque você usa o WebView e o WebView ela, além de não ter performance, ela pode ter alguns problemas de utilização, pode ter alguns gaps também, vários bugs que podem surgir que é difícil de descobrir ou difícil de ajustar, ou até não é ajustável, a gente tem que fazer um workaround para poder chegar no objetivo que a gente quer, enfim. Tem vantagens e tem desvantagens. Hoje, uma aplicação Ionic, ela é utilizada para desenvolvimento em larga escala ou de inicialização de uma aplicação? Então vamos lá, olha, aqui nós temos o azul com a Ionic, o React Native em vermelho e o Flutter em amarelo, né? Observa que lá atrás nós temos um gráfico em que eles ficam próximos, né? A gente tem uma busca ali similar, eu acho que é na época que o Ionic já está caindo e o React Native já está surgindo ali, né? Isso aqui foi em 2019, né? Olha. Então o Capacitor ali está chegando em 2019, o Capacitor chegou em abril, né? Aí já é setembro. Então provavelmente deve ter pego ali de abril, deve ter uma subida e depois caiu. Mas você vê que ele se mantém num linear, né? Ele se mantém num linear. Aqui ele está com mais procuras, mas depois quando ele cai, aqui mais ou menos em 2021, aí ele se mantém ali, dá uma subidinha, depois fica no mesmo nível. Agora, Flutter React Native já tem uma busca mais diferenciada, né? Então o Flutter está mais para cima e o React Native está logo embaixo, né? Mas a diferença é de metade para metade, né? Só o Ionic que está um pouco menos da metade ali de buscas. Isso aqui são buscas de interesse ao longo do tempo, tá? Então as pessoas vão lá no Google e buscam por essas referências. Então, coloca Ionic, coloca React Native, coloca Flutter, né? E aí essas daqui são as buscas. Então para projetos novos, você vê que o Ionic deu uma queda brutal, né? Então realmente fica ali entre Flutter e React Native, obviamente que Flutter mais lá em cima. E aí, com relação ao mercado, a gente tem grandes empresas que ainda utilizam a Ionic, tá? Tem grandes empresas que ainda utilizam a Ionic. Então, na visão
de sustentação, ou seja, de manter a aplicação nessa framework, você tem clientes ainda, você tem empresas ainda que utilizam o Ionic. Ainda tem mercado para Ionic. Eu, por exemplo, trabalho com Ionic ainda, né? Porém, para novas aplicações, não faz sentido a Ionic hoje, porque a gente tem soluções melhores, que são React Native e Flutter. Pensando que você quer fazer uma aplicação realmente, um ecossistema todo Angular, o Ionic se encaixa melhor, mas tem que levar em consideração que ele usa WebView, né? Agora, a maioria das aplicações hoje, apesar do Angular estar fortíssimo também, chegou a versão 17, se eu não me engano, que está sensacional, mas o React está tomando conta do mercado e faz mais sentido se criar uma aplicação em React Native que usa o React como core do que o Ionic, apesar de eu usar o React como core. Então, para trazer aqui a visão para vocês, não faz muito sentido a gente desenvolver uma curva de aprendizado, né, uma trilha de aprendizado com o Ionic hoje, porque o Ionic, apesar de existir e ainda ser utilizado pelas empresas, ele não é uma ferramenta para se utilizar para o futuro, ele ficou um pouco para trás por conta do Capacitor. Se houver uma evolução do Capacitor ou se o time de desenvolvimento do Ionic decidir fazer algo mais próximo do nativo, pode ser que o Ionic se torne novamente uma ferramenta, um framework competitivo, mas cara, eu não vejo isso acontecer, mesmo porque tem o Jetpack Compose chegando aí, que vai competir diretamente com o Flutter React Native, e existe até uma ideia de que o Flutter pode morrer por conta disso, né? Eu duvido. O Flutter hoje, na minha opinião, por pouquinho, ele é a melhor framework de desenvolvimento mobile que tem para esse fim. Então, se você discorda dessa opinião, então coloca aí nos comentários, vamos trocar ideia a respeito. E se vocês têm algum outro tema que vocês acham que a gente pode debater aqui, traz pra gente que a gente conversa, beleza? É isso, até a próxima.